Ora viva pessoal, bem-vindos a um novo episódio do Mercado Flash. Eu sou Humberto Ferreira e esta sexta-feira, 3 de julho, temos muitas oficializações, temos também algumas novelas adensadas e temos um super nome a estar na lista do Benfica, para reforçar as extremidades do ataque. Desejo primário também de Marco Silva para atacar esta temporada. Já sabem que contamos muito com a vossa presença, gostamos muito que estejam por cá sempre diariamente, a dar os vossos likes, a subscrever o canal do YouTube do 00 também e, portanto, muito obrigado a todos vocês que estão por aí sempre diariamente a acompanhar-nos, a dar também os vossos feedbacks, desculpem lá qualquer coisinha, já sabem, faz parte e é com muita vontade e muito gosto que estamos aqui sempre com vocês. Todos os dias vai ser assim até ao final do mercado de transferências. Já tivemos as novidades também no início desta semana, que afinal do programa vamos ter até 4 de setembro, é quando termina a janela de transferências da Liga. Vamos ter esse dia também com super live em direto, imensas horas, portanto contamos convosco sempre diariamente até esse dia 4 de setembro, mesmo em agosto estamos aqui todos os dias. Avançamos com a nossa lista, sem demoras, para vos trazer o nome de Morten Hjulmand. Ora, ontem serão os sorteios da Liga Portuguesa e o presidente do Sporting, Frederico Varandas, fez saber que chegou proposta do Atlético de Madrid ao Sporting para levar Morten Hjulmand, mas o Sporting rejeitou essa proposta. E mais claro e direto não poderia ter sido Frederico Varandas. Louvo a sua comunicação, muito explícito a dizer... o Atlético de Madrid sabe quanto é que o Sporting quer, o jogador sabe quanto é que o Sporting quer, o agente sabe quanto é que o Sporting quer. Portanto, não há uma meia conversa, não disse o valor. Nós sabemos que o Sporting quer receber no mínimo 40 milhões fixos para libertar Morten Hjulmand e ele poder então ser jogador do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid fez uma proposta de 35 milhões fixos e, portanto, o Sporting não ficou satisfeito, até havia aí rumores de 30 milhões mais 5 por objetivos. Aquilo que sabemos é que era uma proposta de 35 milhões fixos, o Sporting quer 40 milhões e só a partir daí é que conversa, essa é a conversa inicial, 40 milhões que o Sporting quer. Portanto, para conversar, a equipa do Atlético de Madrid sabe que precisa de aumentar esta proposta para os 40 milhões fixos e só a partir daí e desse patamar é que o Sporting então aceita falar. Portanto, Morten Hjulmand para já não está na iminência de mudar-se para o Atlético de Madrid, mas a esta hora que estamos a gravar não está na iminência, daqui a 2 horas poderá estar nessa iminência. O jogador tem contrato até 2028, cláusula de rescisão de 80 milhões com o Sporting, na última época 3 golos, 6 assistências em 45 jogos, é capitão do Sporting e, portanto, para sair, e há aqui a abertura do Sporting para poder negociar, tem que haver 40 milhões de uma proposta de quem o quiser levar, 40 milhões fixos junto dos Leões. Agora, o nome que trazemos hoje para reforçar o ataque do Benfica é Dário Osório. Estamos a falar de um chileno de 22 anos, internacional pela seleção chilena. É um extremo de pé esquerdo que tanto joga numa ala como joga na outra. Notabilizou-se bastante nos últimos anos com a camisola do Midtjylland da Dinamarca. Estamos a falar de um extremo muito rápido que já está na Europa há 3 temporadas. Ele cumpriu já 3 temporadas com a camisola do Midtjylland. Na última época, a melhor de todas, 10 assistências e 8 golos em 47 jogos, ainda assim numa época onde teve alguns problemas físicos. Ele tem contrato até 2029 com a formação do Midtjylland e a equipa dinamarquesa aceita negociar com o Benfica por valores a rondar os 15 milhões de euros. E é um desejo que Marco Silva acha que é execuível por parte das Águias de contratar. É um valor até relativamente acessível por parte da equipa do Benfica e a equipa encarnada vai atacar bastante este nome, Dário Osório, durante as próximas horas. Poderemos ter novidades mesmo no início da semana. É um nome que a equipa do Benfica quer ter rapidamente para que possa atacar já com as qualificações da Liga Europa com Dário Osório. Estamos a falar de um Benfica que nesta altura continua a não ter e não vai ter para estas primeiras eliminatórias. Sheldrup, por exemplo, Luque Bacchio também está bastante órfão de extremos, está a trabalhar com a Prestiani, está a trabalhar com Bruma, há dúvidas se Bruma fica ou não e portanto a equipa, há outros nomes naturalmente a trabalharem no plantel das Águias, mas Dário Osório é um nome que o Benfica vai atacar bastante durante os próximos dias e poderemos ter novidades no início da próxima semana. É um jogador com valor de mercado 0,0 de 16 milhões de euros, Dário
Sérgio Osório é o nome então em cima da mesa para o Benfica tentar contratar já nos próximos dias e ser opção para a qualificação diante do St. Gallen, por exemplo, que o Benfica tem no final do mês de julho. Rafael Obrador está agora na lista do Besiktas, a equipa turca, depois de o Benfica não ter havido aqui entendimento com o Torino, em virtude das verbas que as águias pediam. Havia um acordo também de opção de compra na ordem dos 9 milhões de euros, é quanto o Benfica exige junto do Besiktas. A equipa turca já tentou perceber qual é que é a vontade negocial do Benfica, o Benfica mostrou abertura, a equipa do Besiktas fez saber que está na disposição de apresentar uma proposta de 7 milhões de euros. O Benfica já disse que quer 9 milhões de euros para vender Rafael Obrador, o jogador que foi contratado ao Real Madrid por 5 milhões de euros para substituir Álvaro Carreras nas águias. Não pegou, saiu em janeiro, esteve emprestado no Torino, uma boa segunda metade da época, um golo, 3 assistências em 17 jogos, mas não está na iminência de ficar no plantel das águias. O Benfica está a trabalhar com Samuel Dalme nesse lado esquerdo, está a trabalhar também com José Neto nesse lado esquerdo. E naturalmente não há espaço para Rafael Obrador Obrador pode procurar outro destino. O Besiktas é nesta altura quem mais rápido se apresenta para poder contratar o jogador espanhol que atua no Benfica e fez apenas um jogo com a equipa principal do Benfica. Janderson já fala à Moreira de Cónegos, foi apresentado como defesa central do Moreirense para as próximas 5 temporadas. Estamos a falar de um defesa central bastante alto, muito magro, muito rápido. Não é forte nos duelos, mas é bom no toque de bola, veio do Cruzeiro, chega a custo zero. Este jogador que fez um jogo apenas pela equipa principal da Raposa na última temporada, 13 golos pela equipa de sub-20, fez também um golo. É um jogador que joga muito bem de cabeça, ele tem boa leitura aérea e chega para se impor também no futebol europeu. 20 anos, assina contrato de 5 épocas, custo zero e há passe partilhado. A equipa do Cruzeiro fica com 50% dos direitos económicos do jogador. Em caso de venda vai receber então essa verba. Há também aqui um pré-acordo estabelecido de que a equipa do Moreirense, se pretender, pode fazer a aquisição desses 50% e, portanto, rentabilizar o jogador de uma outra forma. Quem vai dar o salto para a Primeira Liga é Tiago Ribeiro. Estamos a falar de um jogador natural de Vila Nova de Gaia, 24 anos de idade, um jogador com passado no Mónaco, também na equipa do Valência. Jogou uma vez na equipa principal dos Monegascos, na equipa do Valência não teve também essa oportunidade. Estava no Feirense na última temporada, 2 golos e 3 assistências em 32 jogos. Estamos a falar de um médio centro de pé esquerdo que foi apresentado já como reforço da equipa do Santa Clara. Chega a custo zero à equipa açoriana de Santa Clara, assina contrato até 2029. Estou com muita curiosidade para ver aqui o trabalho que Tiago Ribeiro pode dar ao meio campo dos açorianos. Bom toque de bola, excelente leitura de jogo e é um excelente negócio que pode abrir aqui mão a equipa do Santa Clara com a chegada de Tiago Ribeiro. A formação do Alverca anunciou a chegada de um internacional jovem francês para a baliza. Estamos a falar de Noah Raveirs. Raveirs é um jogador de 21 anos com um passado ligado à equipa do AC Milan e também do Saint-Étienne. Ele é formado de resto pelos Le Vert, é natural é francês naturalmente e portanto tem um título jovem pela França, é internacional sub-17 e sub-18 pela França, foi campeão da Europa de sub-17 pela França em 2022, participou em apenas um jogo. Ele estava a jogar na equipa do Pau FC na Ligue 2 de França, houve essa desvinculação e assinou o contrato já com o Alverca, contrato de 4 temporadas, foi contratado para ser o guarda-redes principal e titular da equipa do Alverca, 21 anos de idade. Noah Raveirs, um jogador com formação de AC Milan, que já foi anunciado pela equipa ribatejana. A formação do Nacional da Madeira apresentou nas últimas horas também 2 jogadores, um deles é Stavros Gabriel, estamos a falar de um internacional cipriota de 24 anos, é um extremo direito que joga de pé contrário, ele é canhoto, joga no lado direito, veio do Zulte Waregem, da Bélgica, onde esteve nas últimas 3 temporadas. Este jogador cipriota natural de Nicósia, que esteve na iminência de voltar a casa e ao Apoel, mas foi contratado a
custo zero por parte do Nacional da Madeira, contrato de 3 anos até 2029 para Stavros Gabriel. Estamos a falar de um extremo bastante rápido que vai jogar completamente na linha, um gol e uma assistência na última temporada em 24 jogos. A equipa do Nacional da Madeira, que recebeu por empréstimo do Atlético Mineiro Mateus Izepe, estamos a falar de um médio ofensivo, boa leitura de jogo, um jogador com uma capacidade de progressão bastante interessante, 3 jogos pela equipa do Atlético Mineiro na última temporada, vai jogar por empréstimo com a equipa do Nacional da Madeira nesta época, um jogador que pode aqui aproveitar o salto europeu para brilhar também. Há muita capacidade aqui para Mateus Izepe, falta-lhe ter bola, é um jogador com um perfil progressista de romper linhas com passes para a zona dianteira. Vamos lá ver que se consegue impor também o seu futebol aqui em Portugal. Luís Silva, o capitão, uma das grandes referências do Académico de Viseu, prolongou o contrato por mais uma temporada. O jogador chegou aos Viriatos a meio da época de 24-25, na última época um golo e 2 assistências em 31 jogos e mantém-se com a formação do Nacional, do Académico de Viseu, aliás, no regresso dos Viriatos à Primeira Liga, foi anunciado como renovação, assim como António Correia, o defesa central de origem francesa, e familiares portugueses, naturalmente. Ele jogou de resto toda a sua formação em Portugal. Na última temporada 3 golos em 33 jogos com a camisola do Académico de Viseu e foi anunciado então por mais uma temporada, prolonga o vínculo por mais uma época, este defesa central de 26 anos com a formação do Académico de Viseu. Agora é a altura de falarmos de Rafael Leão, porque a equipa do AC Milan, já depois de ter anunciado Gonçalo Ramos, tem naturalmente Rafael Leão como um nome para vender e já colocou também a sua cifra de preço, a tabela de preço para que Rafael Leão possa ser vendido. E estamos a falar de 60 milhões de euros, o extremo português, o desconcertante extremo português, que ainda fez assistência para o golo de Gonçalo Ramos na partida diante da Croácia, está de saída da equipa do AC Milan, depois de vários anos na Série A e no AC Milan. O Rafael Leão cumpriu 7 temporadas no AC Milan, numa delas campeão italiano, MVP da Liga, na última época 10 golos e 3 assistências em 31 jogos, tem contrato, mas vai sair. A equipa do AC Milan quer vendê-lo por 60 milhões de euros. Chermiti está na lista do Lyon e a equipa francesa está a preparar uma proposta junto do Rangers para contratar o internacional jovem português, 16 golos em 46 jogos pelas seleções jovens portuguesas. Chermiti, natural de Santa Maria dos Açores, pode estar a ter entrada na Ligue 1 pela porta do Lyon. O Lyon vai apresentar uma proposta ao Rangers na ordem dos 20 milhões de euros. Na última temporada, ao serviço da equipa do Rangers, fez 15 golos e 5 assistências em 41 jogos e é agora o nome desejado para a equipa do Lyon de reforçar o eixo ofensivo. A Youssef Chermiti tem apenas 22 anos, um valor de mercado no 0-0 de 16 milhões de euros e pode então estar de mudança para a equipa do Lyon. Quem oficializou a chegada de Nathaniel Brown foi o Bayern de Munique, que contratou em casa, ou se quisermos dentro de território germânico. Este defesa esquerdo estava no Eintracht de Frankfurt, as últimas 2 temporadas de resto foram nas Águias de Frankfurt e muda-se agora para a Baviera para ser reforço do Bayern de Munique. 50 milhões de euros, assinou o contrato até 2031 e é um reforço sonante e a equipa do Bayern de Munique faz muito isto internamente, investe até aqui quase nos outros clubes. 50 milhões de euros por um defesa esquerdo é de facto uma compra absurda por parte do Bayern de Munique. Depois de ter perdido o Rafael Guerreiro, contratou um defesa esquerdo por 50 milhões de euros. Maximiliano Allegri já foi anunciado como novo treinador da equipa do Napoli e ele tinha deixado o AC Milan, portanto era um treinador de carteira livre na mão, assinou o contrato com a formação napolitana até 2029, estamos a falar de um treinador amplamente titulado no campeonato italiano, 6 ligas aliás, 3 supertaças e 5 taças de Itália, agora vai treinar a equipa do Napoli. Ele já treinou a Juventus, o Milan 2 vezes, o Cagliari também.
ainda não tinha estado no Napoli, foi então anunciado como novo treinador do Napoli para as próximas 3 temporadas. E é com esta indicação da chegada de Maximiliano Allegri, neste caso o Napoli, que terminamos o Mercado Flash desta sexta-feira, 3 de julho. Já sabem que estamos de regresso amanhã, o fim de semana vai estar a cargo do Igor Gonçalves. Eu regresso depois também a segunda-feira para mais uma semana cheia de coisas novas para vos trazer. Já sabem que se são novos no 00, não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Queremos muito que vocês possam estar por aí diariamente também a ver os nossos conteúdos. Não se esqueçam também de dar o like aqui neste vídeo. Vamos lá ver se aumentamos esses números de likes no vídeo. Comentem, deem a vossa opinião também. Um abraço, até amanhã. Fiquem bem.